Fiel, é o seguinte, Coringão vai com força máxima. Não tem essa de abrir mão da Sul-Americana, não. Ramon Dias quer levantar essa taça da Sul-Americana. Eu quero a sua opinião. Você acha certo o Corinthians ir com força máxima na Sul-Americana? Lembrando que no sábado tem um Vasco da Gama em casa e é Brasileirão. Brasileirão a gente sabe como é. Comenta aí, ó. Eu quero muito que o Corinthians ganhe essa Sul-Americana, pois é um título que não temos, Fiel. E tem que jogar com tudo. Vai, Corinthians, vai com força máxima, estraçalhe o Huracan, que não é um time ruim. O Huracan tá bem na Argentina. Fortalece com like aí, Fiel, e vamos ver aqui o provável time do Coringão. Gente, aí, Dorival. Estamos lá em Itaquera, viu, Vessal? Não é só você que vai pra lá, não. Aí, sim, senhor. Ah, que isso. Stefano Alba. Craque. Agora sim, hein? Está lá em Itaquera, o Corinthians Ele recebe o era mais Huracan humilde. e ele vai aparecer no nosso telão, porque ele tem todas as informações. Temos ou não? Tem. Olha ele aí. Olha o Que bigodinho honra. lá. Que garotinho. Cara, Decilo, Stefano Alba, coisa tá chique aqui no G4. Parece Muito boa tarde. Dom Diego de la Mancha, chorro, olha lá com o bigodinho. Olha, que beleza, hein? Boa tarde, aí sim, hein, massa? Dom Diego de la Mancha. Boa tarde aí, senhores. Boa tarde, Tirone, Arnaldo, Massini, Vessone. Estamos aqui já, apostos, já neste... O clima tá bem leve aqui, viu? 30 graus, as costas do repórter já tá suando um pouco. Mas o que importa é que estamos após aqui na Neoquímica Arena, na Arena Corinthians. Como vocês podem ver, setor oeste aqui atrás de mim. O Gol Sul, um jogo hoje que vai ter uma arena bastante diferente, isso por conta da punição do Batalhão de Choque de São Paulo, né? Depois do que aconteceu na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Aquele foguetório, alguns rojões dentro de campo, a torcida recebeu uma punição, ou seja, sem faixas, sem instrumentos e sem nenhum tipo de bandeira também. Então essa punição por tempo indeterminado acontece dentro do estado de São Paulo, lembrando que é uma punição feita pelo Batalhão de Choque de São Paulo. Dentro de casa e fora de casa, essa punição se estende também para jogos como visitante. Aí nos outros estados, a torcida do Corinthians pode fazer o que bem entende aí nas arquibancadas do Brasil. Lembrando que essa punição começa a partir de hoje, quarta-feira, no jogo das 7 horas da Sul-Americana contra o Huracan. Um jogo que acontece um pouco mais cedo, então o torcedor corintiano que não acompanhou aí muito bem as notícias, está acostumado com o jogo lá para as 9 e pouco, já pode adiantar um pouco esse relógio. Temos a provável escalação do Timão que entra em campo hoje, viu? O técnico Ramon Dias tem alguns desfalques, o principal é o Hugo Souza, então entra em campo muito provavelmente com o Matheus Donelli, faz a linha de 4 com Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, meio de campo com Martínez, Ranielli, Carrijo e Romero ou Coronado, isso por conta da ausência de Rodrigo Garro. Então cabe ao técnico argentino a escolha entre Romero e Coronado. E na frente a dupla que o torcedor corintiano já conhece, Yuri Alberto e Memphis Depay. Memphis Depay e Yuri Alberto, ataque campeão paulista. E o Matheus Donelli já começou dando entrevista, viu? Já começou mostrando que pelo menos está disposto a tentar cumprir este trabalho que o Hugo Souza vem fazendo maravilhosamente bem embaixo das traves corintianas. Falou um pouco a respeito dessa partida de hoje à noite. As expectativas são as melhores, o grupo vem de um título, então a equipe vem muito confiante, a gente vem fazendo um grande trabalho. E as expectativas para o brasileiro e para o restante dos torneios que tem pelo ano são as melhores, a gente espera fazer grandes jogos e conquistar mais títulos aí pela frente. O rojão aqui na final contra o Palmeiras caiu perto do Gustavo Henrique, mas quem vai ter que segurar esse rojão é o Donelli, viu? O Hugo Souza era a cara desse time, foi o herói do título paulista, fica de fora entre 4 a 6 semanas, né? Uma lesão muscular na perna de grau 2, o Corinthians ainda não disse exatamente o tempo que o Hugo Souza vai ficar de fora, mas por ser uma lesão grau 2, em média é de 4 a 6 semanas, ou seja, pouco mais de um mês que o goleiro de apenas 22 anos de idade vai ter que exercer aí uma função bastante complicada. Depois de achar o Hugo Souza, depois de conseguir substituir, acho que quase à altura, o goleiro Cássio, chegou a hora de Matheus Donelli tentar mostrar que está pronto mesmo com pouca idade, 22 anos apenas.
Meu caro Stefano Alba, muito obrigado pelas informações aí, direto da Neoquímica Arena. Bom trabalho para você aí. Corinthians recebe o Huracan em Itaquera. Stefano Alba com a gente, que honra, hein? Que homem. Ô, Vessa, algumas coisas. Primeiro, essa punição. A pergunta não é se a punição é justa, se não é justa, se é o suficiente, se não é. O quanto atrapalha o Corinthians, a Gaviões as organizadas estarem inibidas, não estão exatamente interditadas, mas não poder ter instrumento, não poder ter bandeira. O quanto isso impacta no ambiente? Essa é uma pergunta. E a segunda é, o Donelli que a gente viu aí, quando começou a debandada, saiu o Castro, não sei o quê, se apostou nele. Aí viram que talvez não. E aí que chegou o Hugo Souza, né? Em relação à punição é por tempo indeterminado. Todas as torcidas organizadas começa hoje, sem faixa, sem bandeira, sem instrumento, sem nada. Era uma punição, eu diria, esperada. As próprias organizadas já esperavam, a reunião foi ontem lá no batalhão e eles já chegaram sabendo o que iam ouvir depois do que aconteceu na final, aqueles, eu diria, dezenas, centenas talvez de sinalizadores que rolaram. E a punição aconteceria, 3, 4, 5 foi para o campo. Não foi por isso, foi já pelo da arquibancada. Então já sabia, o risco era esse, todo mundo sabia que corria e que quiseram correr, porque era uma final. Assim como o Hugo Souza joga com incômodo a final e sabia que podia abrir o músculo, também jogou. O Garro sabia que o joelho dele podia estar zoado e também jogou. Enfim, a torcida fez o que o Hugo Souza e o Garro fizeram dentro de campo, que era arriscar, e eles arriscaram e vem toda uma consequência. Elas sabiam que poderia dar essa punição. Acho que tem um impacto, sobretudo os instrumentos, né? A gente viu recentemente a do São Paulo também ser punida, do Palmeiras segue punida por conta daquela barbárie lá na rodovia contra a torcida do Cruzeiro. E vai ter impacto. Não adianta, o torcedor vai gritar, vai no gogó, vai na palma, mas de alguma maneira vai ter algum impacto. Os ingressos estão esgotados de novo, enfim. Vai estar todo mundo lá, mas eu acho que vai ser realmente alguma coisa diferente, igual que foi na final também. Vai ser difícil, talvez, de ser igualado o que aconteceu, por conta de toda a pirotecnia e tudo mais. Já em relação ao Donelli, o que dá para dizer ele está com 22 anos, ele está 15 nesse clube, então está lá desde criança. Tem fotos dele de criança com 2, 3 anos, assim, com o pai na arquibancada já, de camisa da Gaviões, lá no Pacaembu, bem pequenininho, 2, 3 anos. Então é uma família muito corintiana. O pai dele, para vocês terem uma noção, o pai dele é o filho jogando, não jogando, relacionado, titular, qualquer situação do filho, ele vai em todos os jogos, dentro e fora de casa. Assim, a ponto do filho tá na Venezuela, ele chegou um dia, numa quarta-feira de manhã para Venezuela, pegou um carro e foi para Ribeirão Preto assistir o jogo do Campeonato Paulista. Então, é uma família de muito torcedora do Corinthians. E o torcedor do Corinthians tem lá o seu receio, tá claro, acho que tá nítido aí o receio em relação a ele. Mas, quando ele foi chamado, a diferença para mim, primeiro, qual é a dificuldade para mim do Hugo Souza? Em relação ao Hugo Souza? É o tamanho do Hugo Souza hoje. Se você está substituindo um cara que não está bem, que está mal, que a torcida está desconfiado, eu vou dar um exemplo aqui. O Angileri, talvez, ele não seja nem um cara que a gente acha que ele está sendo. Só que ele está substituindo o Hugo, ele parece o Roberto Carlos. O parâmetro dele era tão baixinho, a disputa dele era tão baixa, que a gente acha que é o Roberto Carlos. Só que o Donelli está substituindo talvez o jogador mais importante do ano ao lado do Carrilho. O cara que acabou de pegar um pênalti e entrar para a história. Não é fácil você substituir um cara desse. O nosso olhar, o nosso subconsciente já é ruim pro Donelli. De cara, ele não fez nada, hein? Tá no aquecimento. A gente vai olhar o Donelli de maneira pior do que ele talvez seja. Porque quem tá saindo é o Hugo Souza, que foi o cara que pegou aquela bola impossível quando a UCV ia fazer o terceiro gol dentro de casa, numa bola, uma defesa, uma das mais espetaculares que eu já vi, que ele não enxergava nada e o cara acertou um chute no ângulo, que fez o que fez na final. Então esse talvez seja uma dificuldade que o Donelli tem. Ele joga com ele entra, quando o Carlos Miguel vai embora, ele pega aquele time ruim do Corinthians em 19º colocado e tem uma participação ok, toma ali um gol do Vasco de falta que não precisava ter tomado, perde de 1-0
perde de 1-0 do Inter lá em Floripa, joga mal, assim, o time estava muito mal, era aquele time ia cair, né, se não vem os reforços da janela. Mas ele pega um pênalti contra o Cuiabá e deixa o Corinthians vivo, tava 1-0 pro Cuiabá, ele pega o pênalti do Pita, deixa 1-0 só, e aí o Bidu empata no final. Ele pega uma bola quase impossível do Red Bull, tá 1-0 pro Red Bull, deixa no final vivo o Corinthians empatar, mesmo com aquele time ruim e cheio de problema que era do começo. E a última amostra dele, que foi em Salvador, no primeiro jogo que ele tem a chance, ele foi fundamental. 20 segundos de jogo, não sei, assim, da saída do Bahia, chance cara a cara. Ele faz a defesa e salva o Corinthians, mantém o 0-0. Acaba o primeiro tempo, 1-0. 1 minuto do segundo tempo, cara a cara de novo. Ele salva o Corinthians, evita o 2-0, deixou o time vivo para poder empatar no final. Então, a última amostra dele é muito boa, só que é o que eu estou dizendo. O parâmetro dele de comparação é duro. Ele está substituindo o herói da torcida hoje, o cara da torcida, e isso não é uma situação simples para ninguém. Gosto dele também, acho um bom goleiro, cara. Donelli? Bom goleiro. É um bom goleiro, um goleiro com... Ele não é tão grande, né? Porque os goleiros hoje são enormes. E ele tem um senso de colocação muito interessante. Eu gosto dele. Esse histórico pesa, é legal você ter o jogador identificado com o clube que está. Agora, qualquer bola que não seja indiscutivelmente indefensável... Vai ter comparação. Infelizmente. Não tem jeito. Agora... A vida como ela é, né? Que vocês falam pra mim. Exatamente. Bom. O Vessone deu o mood de como está a torcida com relação a essa punição. Beleza, esperado, valeu, ganhamos o Campeonato Paulista. E ninguém está reclamando. Mas o que eu ia perguntar... Pois é, ninguém está reclamando. O que eu ia perguntar para o Arnaldo é se tiver um estado meio murcho ali, meio não sei o quê, talvez... Não, hoje não. Agora, a gente percebe, por tudo que o Vessone falou da mobilização, né? Se o pênalti o Rafael Veiga entra, talvez tenha acabado o Corinthians 2025. O Corinthians foi campeão. Só que, hoje não. Talvez se não se classificar na Sul-Americana, também não. Talvez se não largar bem no Brasileiro, também não. Mas ainda faltam 9 meses para acabar o ano. Esse pedaço do ano, para qualquer time grande, ele acaba sendo insignificante ao final do ano. Isso o Corinthians tem que ter em mente. Então não acabou o ano. Então o Hugo está machucado agora, tem que se recuperar o mais rápido possível, tem que se dedicar à recuperação. A questão do tratamento do Garro na Espanha precisa ser bem explicado. Hoje o Corinthians começa a viver uma era literalmente sem o Rodrigo Garro. Quem explica isso, hein? Sei. Os médicos do clube têm que falar, né? Exato, né? O Corinthians teve um momento, não só na América do Sul, que recebia jogadores de todos os lugares para recuperação no Corinthians. Né? Era uma referência completa na questão médica, né? Fisiológica. E hoje... Eles argumentam que é um tratamento inovador que está rolando em Madrid, e aí é importante. Certo. Enfim. E o tratamento inovador começou em março e não em dezembro. Mas aí... Eles têm que falar sobre isso. Então, mas aí, pelo que você compreendeu, isso foi uma opção do Corinthians ou uma opção do jogador? Provavelmente jogador, né? Quando acontece assim... O jogador, o corpo é dele, né? É. Então ele define muita coisa nessa hora. Infelizmente Por exemplo, qual é a frase dele pro auxiliar? Se for meu último jogo e meu joelho estourar e o último jogo da minha vida, eu vou jogar, você não vai me tirar do time. E quem vai falar pro Rodrigo Garro que ele não ia jogar a final? Eu. Não é a final. Ah, não, a final. Ele falou desse jeito. Não, mas não é. Se acabar minha vida e minha carreira, não tem problema. Eu vou estar no campo. E aí você é treinador, você fala pro cara... Não, cara, sabe o que parece? É romântico e tal, mas digamos, seja um risco... Não. Enfim, um pouco acima da normalidade. Como é que chega a este ponto? Esse é o problema. Não é ele jogar a final ou não. Então, mas quando o Ronaldo falou ali, Zagallo, eu vou pro jogo, meu filho, quem tirou o Não Ronaldo é esse jogo? o problema, tira, mas isso não está em discussão. Eu não estou discutindo do isso. histórico da lesão do Garro. Ora, se você... Há quanto tempo ele... Fala pra mim. Há quanto tempo ele está tomando infiltração? Segundo ele, os últimos 15 jogos do Brasileiro. Do ano passado. Do ano passado. Beleza. Então o cara tomou infiltração. Se você toma um remédio, é porque você tem um diagnóstico. Concordam?
Existe um diagnóstico para o joelho do gordo. El Gordo. El Gordo. Adoro esse nome. Tem um diagnóstico para ele. Beleza. Aí você vai lá, joga pra caramba, tira o Corinthians lá do buraco, o Corinthians encerra o ano invicto, não perde ninguém, então, maravilha. O que acontece? Para. Quanto tempo parou? 3 semanas. Não foi? No começo do ano? Dezembro. Ah, além das férias ou com as férias? Não, tudo. Quanto tempo parou? Futebol? É. Um mês. Um mês, Eles tiveram beleza. um mês de férias. El Gordo é o seguinte, toma aqui um cheque meu, pega lá o cheque do patrocinador, se não tiver, avaliza lá um cheque, fala, vai passar o Natal, o Ano Novo em Madrid. Duvido que ele não ia querer, duvido que ele não ia levar a família e duvido que ele não ia fazer o tratamento inovador lá para estar bem durante o ano. Entendeu? Isso é inacreditável e a galera passa um pano para isso. Não, tá tudo bem, não acontece nada. Se fosse no Refis, você ia ver a repercussão que ia ter. É verdade. Mas no Corinthians não pega nada. O cara tá tomando... O Vessa traz a informação aqui. O cara já tomou 2 litros de anti-inflamatório no joelho, no local, e agora surgiu o tratamento inovador. É preciso transparência. Se a gente cobra transparência para o Casares, e tem que cobrar, se eu cobro transparência para a Leila, para o Marcelo Teixeira, para o presidente do Flamengo, é preciso cobrar do Corinthians que alguém se responsabilize por isso. Porque agora, Vessa, vai na minha, tá tudo bem. Jogou ainda empolgado, jogou lá, empatou com o Bahia perdeu um jogador, tava 1-0 para o Bahia. Tá tudo bem. Volta, mala cheia. Tô eu de novo preocupado com o Corinthians, né? Não devia. Agora, este campeonato, você sabe, esse campeonato não perdoa. Se o Coronado sente uma distensão na língua e fica 4 jogos fora sem o Garro, é um perereco. E tem ainda jogo em cima de jogo. Então, é um risco que o Corinthians corre. Pode não acontecer nada do que eu estou falando. Mas esse risco precisa ser explicado. Porque o cara custa dinheiro por mês, cara. Pagar o salário do cara, pro cara não jogar. O que mais me pega é exatamente a ponderação que você fez. E aí, como a gente não é médico, a gente sempre toma o maior cuidado como jornalista de não entrar nessa seara e fazer a pergunta e cabe a eles responderem. Por que ele não cuidou durante as férias? Se eu abrir uma coletiva, o microfone na minha mão, essa é a minha pergunta para o médico. Por que o que vocês estão fazendo agora não foi feito nas férias? E eu não vou aqui acusar que foi um erro, negligência, porque eu quero que eles expliquem. Férias é férias, não era para isso, ou a gente tentou o tratamento conservador e aí viu que só depois que a gente percebeu que o tratamento conservador não serviria, talvez possa vir qualquer resposta do outro lado. É que eu não consigo, como jornalista, querer entrar numa seara médica que a gente não entende. O cara fala, você não sabe nem pôr um esparadrapo no seu joelho, você quer falar de um negócio de dentro, de parte, de raspagem, de ligamento. E o cara vai ter razão no que ele fala. Vai não, se é comigo, vai tomar invertida na hora. Mas eu queria fazer essa pergunta. Por que tudo isso que está acontecendo agora com ele não aconteceu, pelo menos em dezembro para janeiro, ou quando perdesse aquele monte de jogos iniciais do Campeonato Paulista? Essa é uma dúvida que eu tenho. Agora, tudo isso, o bolo disso aí, o Garro tomar infiltração e tudo mais, não está relacionado... É bonito. Com o tweet do Vessone? Temos o tweet do Vessone para colocar na tela? Vai ter post? Vai. Põe na tela. Põe aí. Vai ter? Não, isso aí te quebrou o pau. O preço de não ir à fase de grupos da Libertadores foi ser campeão paulista num derby em casa. Tá bem pago. Tá mais do que bom. Bora pra Sul-Americana. Zero problema. Fiel, é o seguinte, o vexame de não se classificar na Libertadores já ficou para trás, mano. Já ficou para trás justamente com o Paulista. E ainda, se o Corinthians chegar em um G4, um Brasileirão, se o Corinthians ganhar uma Sul-Americana, se o Corinthians ganhar uma Copa do Brasil, aí que ninguém vai lembrar de eliminação na pré-Libertadores. O Corinthians agora tá sonhando principalmente com o Brasileirão. Fiel, comenta. Usa o espaço de comentário e fala. Corinthians, Ramon Dias fez certo em ir com o time com força máxima hoje. Só não tem o Garro e o Hugo Souza. Mas praticamente é força máxima. Ele faz certo ou não?
Ou tinha que deixar o elenco principal pro Brasileirão? Comenta aí, fiel, e representa com like.